Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e hoje, como vocês têm me perguntado bastante, eu resolvi falar de uma forma um pouco mais ampla a respeito do baralho de Padilha, tá? Aqui na Casa de Padilha nós abrimos um jogo chamado Jogo de Mesa Real, que é feito com o baralho da Casa de Padilha, e eu vou explicar para vocês como funciona esse jogo hoje e como que funciona o baralho também, tá certo? O baralho ele é apenas uma das formas que aqui na Casa de Padilha a gente tem para te ajudar a resolver os seus problemas, tá? Outras formas são consultas com entidades e também regressão, tá? A gente faz cabalística e regressão apométrica, tá certo? O baralho, né, ele, sempre que alguém pede para abrir um jogo de baralho, a gente pede que vocês enviem para a gente nome completo, data de nascimento, horário de nascimento, tá? E as questões, né, as perguntas que você quer que o baralho responda, né? Ou seja, qual é o grande intuito pelo qual você resolveu abrir um jogo com baralho de Padilha. Tá? Por que a gente pede esses dados? Primeiro, porque nós precisamos fazer uma cabalística sua, né, da sua cabeça, para entender quem você é e como você é como pessoa. Tá? O segundo motivo pelo qual a gente pede esses dados para fazer a abertura do jogo de baralho de Padilha é que o baralho ele tem 36 lâminas como essa aqui, certo? Cada uma dessas lâminas, quem responde essas lâminas é sempre Dona Maria Padilha, tá? Cada uma das lâminas possui 6 espíritos que respondem à lâmina, ou seja, se a gente tem 36 lâminas aqui, a gente possui aproximadamente 252 espíritos trabalhando durante a abertura desse jogo de mesa real para poder responder às suas questões. Ou seja, não é uma brincadeira, tá? Isso aqui não é simplesmente um jogo de curiosidades, onde você paga para sanar uma mera questão, né, questões simples da sua vida. Até porque, assim, aparecem coisas no jogo de mesa real que vão além daquilo que você perguntou, né? Então, muitas vezes, você obtém respostas que nem foram questionadas, né? E você passa a entender muito mais a respeito dessa sua encarnação do que você imaginava, certo? Então, são 252 espíritos trabalhando numa abertura de mesa real, certo? Imagina a responsabilidade que o médium, que a pessoa que abre esse jogo tem que ter com esse trabalho, certo? Você não abre jogo de mesa real com baralho de Padilha em qualquer lugar, você não abre em qualquer horário. Então tem que ter procedimento, tem que ter os rituais necessários para poder tratar o baralho, tratar os espíritos que estão ali trabalhando em prol das respostas que você busca com esse baralho, certo? Você também tem que tratar Maria Padilha e pedir permissão ao anjo da guarda das pessoas que vêm buscar essas respostas para que eles permitam que a gente acesse tudo aquilo que a gente tem possibilidade de acessar para trazer as respostas que o consulente precisa, certo? Então, toda vez que eu vou abrir um jogo com baralho de Padilha, eu preparo a mesa, eu realizo as orações, né? Eu utilizo as minhas guias de proteção, a guia do baralho, né? As pedras e os elementos que eu utilizo para poder equilibrar esse campo energético em torno do baralho. Eu acendo incenso, eu acendo uma vela para Dona Maria Padilha, eu acendo uma vela para o anjo da guarda do consulente,
eu ofereço uma bebida a Maria Padilha, eu ofereço um cigarro a Maria Padilha, eu ofereço bebida e cigarro aos espíritos trabalhadores daquela abertura de baralho. Então, assim, quando vocês me perguntam o porquê do valor do jogo, que, já posso dizer aqui, tem um custo de... esses custos são simbólicos, tá? Porque eu preciso comprar vela, incenso, bebida, cigarro, e toda vez que eu abro um jogo, eu utilizo esses elementos e eu não posso reutilizá-los. Ao final do jogo, essa vela ela é apagada, quebrada e despachada. Esse cigarro todo é queimado e eu jogo fora. Esse incenso também ele queima até o final. Eu não simplesmente reutilizo isso depois, certo? Então, existe uma responsabilidade muito grande quanto à abertura do jogo e quanto à seriedade que a gente tem na busca pelas respostas que o consulente veio buscar conosco, certo? Então, existe todo um procedimento que é feito, né? Isso não é feito de qualquer maneira. Segunda coisa, como que funciona essa abertura de baralho, tá? A gente faz a abertura de mesa real, ou seja, utiliza a abertura das 36 cartas, né, para enxergar questões de passado, presente e futuro desta encarnação atual do consulente. Consulente, no caso, é você que pediu para fazer a abertura desse baralho, para poder buscar suas respostas, né, para buscar respostas às questões que você trouxe, certo? No passado, a gente enxerga as dívidas que você deixou, né, ao longo da sua jornada. Ou seja, coisas que eram para você ter feito que você não fez, né, cobranças de orixás, feitiços e magias que alguém possa ter feito para você. A gente consegue identificar tudo isso no seu passado e até no seu presente também, que a gente consegue olhar e entender as coisas que você está vivenciando nos dias de hoje, tá? E em relação ao futuro, a gente enxerga oportunidades e ameaças que estão no seu caminho daqui para o final da sua encarnação, certo? Então, quando a gente faz essa abertura de jogo, você tem esses caminhos abertos, ou seja, são caminhos que são passados para você como oportunidade para você quitar as dívidas do passado e se preparar para o que vem no seu futuro, certo? Então você quita essas dívidas do passado, você tem essa possibilidade de quitar essas dívidas do passado e você tem a possibilidade de se preparar para o que vem por aí, certo? Ao final do jogo, se o baralho já não tiver respondido ali as questões que você veio buscar com a abertura de mesa real, a gente faz um novo jogo, que é um jogo rápido de perguntas e respostas, tá? E as perguntas e respostas são sempre objetivas, ou seja, as respostas são sempre sim, não ou talvez. Não tem um porquê. Por que que isso aconteceu? O porquê está na abertura de mesa real. Se o porquê não apareceu na abertura de mesa real, você vai precisar fazer uma consulta com a entidade, ou você vai precisar se aprofundar de uma outra maneira, porque naquele momento aquilo não era autorizado a aparecer para você, esse motivo, tá? Mas o sim e o não a gente consegue puxar no final com esse jogo rápido de perguntas e respostas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe um trabalho feito, sei lá, para minha mãe, para que ela fique prostrada na cama o tempo inteiro? Sim ou não? Aí a gente faz o jogo e vê as respostas que o baralho traz. Sim, não ou talvez, certo? Existem essas três possibilidades. Dentro do jogo de mesa real, também é feito um cruzamento das cartas. Esse cruzamento traz para você as mensagens que a esquerda tem para te dar, ou seja, os seus Exus e as suas pombagiras têm para trazer para você. Sim,
Você tem um Exu e você tem pelo menos um Exu e pelo menos uma pombagira, tá? E eles estão com você e trabalham com você ao longo de toda a sua encarnação. Tenha você consciência disso ou não, tá certo? Então, o que eu posso dizer para vocês? O baralho de Padilha, ele não é para curiosos, tá? Eu recomendo a abertura de jogo de baralho de Padilha para quem tem uma questão a ser resolvida, para quem precisa realizar uma abertura de caminho, para quem precisa ter uma dúvida a respeito de uma questão que não foi solucionada ainda, que essa dúvida seja sanada para você, ou simplesmente que você entenda melhor, tenha um autoconhecimento, né, a seu respeito e a respeito dessa sua encarnação e as oportunidades que você tem nesta encarnação e como você faz para crescer e evoluir espiritualmente, tá certo? Ao final do jogo, eu envio para você uma coisa que eu chamo carinhosamente de receita de bolo. Tá? O que é essa receita de bolo? São os caminhos que o baralho lhe ofertou, os caminhos que foram ofertados por Maria Padilha para você através do jogo de baralho. Ou seja, quais oferendas você precisa fazer para poder quitar as suas dívidas do passado, quais são os cortes de demanda, despacho que você precisa fazer para poder desfazer os feitiços que foram demandados para você, quais são os caminhos de oportunidades, de abertura de caminho, de repente, caminhos amorosos, de oportunidades de dinheiro que você pode ter para frente e como aproveitar isso melhor, tá? Esses caminhos eu entrego todos para você numa receitinha de bolo. O que você precisa fazer? Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquele outro, e numa lista mesmo, tá? Se você tiver conhecimento, pleno conhecimento e capacidade de realizar por você próprio cada um desses elementos, ótimo, vai lá e faz que está resolvido. Se você não tiver, nós da Casa de Padilha temos a possibilidade de fazer isso por você, fazer essas oferendas para você, fazer essas aberturas de caminho, trazer esse amor que está amarrado, trazer esse amor que está, de repente, bloqueado em algum sentido, e as quebras de demanda, de feitiço e tudo mais que você tiver por ventura, certo? Claro que cada uma dessas coisas tem um custo, mas a gente conversa sobre isso posteriormente. Primeiro você precisa entender como que os seus caminhos estão sendo desenhados, onde que eles estão travados e o que precisa ser feito para destravar esse caminho, certo? Isso tudo gera, depois que a gente faz a abertura do jogo com o baralho, a própria abertura da mesa real, ela já traz para você, consulente, uma movimentação de energias. O que isso significa? Que você vai perceber logo após a abertura do trabalho, já que alguma coisa está diferente. A abertura do baralho, que alguma coisa está diferente. Você vai perceber que algumas coisas começaram a andar, outras começaram a destravar. E isso pode trazer para você uma falsa sensação de que está tudo resolvido, certo? Mas isso nada mais é do que a espiritualidade, toda aquela horda das 252 espíritos que estão trabalhando aqui para essas cartas, de terem movimentado essas energias para que você tenha um fôlego de seguir em frente. Isso não significa que está resolvido, tá? Isso significa que é para te dar um sobressalto de energia para que você vá em frente e realize o que tem que ser realizado, tá certo? E a partir de então, abre-se um ciclo de 21 dias. É o que a gente chama de ciclo de 21 dias após a abertura do baralho de Padilha, tá? Esse ciclo significa o quê? Quando você faz a abertura e que os caminhos são concedidos por Maria Padilha para você, abrem-se alguns portais interdimensionais. E dentro dessa abertura de portais, você tem um ciclo de 21 dias para poder aceitar ou não os caminhos que lhe foram dados com a abertura do jogo de mesa real.
né? Ou seja, as oferendas que você precisa fazer tem que ser feito dentro de 21 dias. Após esses 21 dias, esses portais se fecham. E aí sim volta aquela sua sensação de que, poxa, as coisas já não estão mais melhorando da forma como estavam. Mas para que elas continuem melhorando e para que elas continuem dando certo, você precisa seguir os caminhos que lhe foram concedidos, certo? Muitas pessoas acabam, o que é normal, né, passando aí os 21 dias e não realizando aquelas coisas que foram oferecidas, aqueles caminhos que foram oferecidos, né? E aí quando a pessoa vem dizer que está precisando de novo abrir um novo jogo, porque as coisas não estavam dando certo, a gente acaba identificando que realmente não estavam dando certo. Por quê? Porque ela não seguiu as orientações que foram dadas. Mas se ela seguisse, com certeza os caminhos iriam se abrir. Certo? Sobre o ciclo de 21 dias é isso. O baralho da Casa de Padilha está à disposição de todos vocês. Tá? Para você que quer aprender a jogar o baralho de Padilha, você precisa ser um filho da casa, tá? Então você precisa ter possibilidade de entrar na casa, estudar a doutrina, entender como funciona o baralho, para depois ter acesso ao baralho por si próprio, né? Para você poder entender, jogar e fazer essa abertura para outras pessoas. Caso você não tenha interesse, você pode pedir para qualquer um dos filhos da Casa de Padilha que a gente abre o jogo para você e traz esses caminhos para você, para que você consiga dar continuidade nessa sua encarnação, cumprindo com os objetivos que você veio cumprir aqui neste momento, certo? Eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá? Que eu soluciono para cada um de vocês, especificamente respondo a todos os que entram em contato comigo por qualquer uma das redes. E um axé da Casa de Padilha, e que o povo da rua abençoe vocês.